Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui nesta quarta-feira para mais um estudo bíblico, dentro da série que nós estamos fazendo, que é Homens de Oração. E hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar de um homem de oração chamado Ezequias, que foi um dos reis de Israel. Mas antes, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmos, capítulo 86. No livro de Salmos, capítulo 86. Eu quero ler apenas o verso de número 7. Salmos 86, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então aqui nós vemos de forma muito clara, nesse Salmo de Davi, que é uma oração de Davi, onde Davi nos diz, nos afirma, que no dia da angústia ele clamou ao Senhor, porque ele tinha a convicção no coração e a confiança de que o Senhor o ouviria e o responderia. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, Deus, porque tu és um Deus bom, misericordioso, amável, fiel. Tu és todo-poderoso, tu és o Deus imutável, tu és o Deus que não se esquece, tu és aquele que cumpre a tua palavra e as tuas promessas. Eu quero apresentar cada irmão, cada irmã, Pai, que me ouve e me assiste neste momento, no conforto do seu lar. Pai, quero colocar o coração e a vida dos meus queridos irmãos, que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida no nosso coração, espaço, e como uma terra fértil possa produzir os frutos. Quero colocar, Pai, os cânticos que vamos entoar ao Senhor, que do nosso coração saia o perfeito louvor, que o nosso coração possa adorar ao Senhor e render graças somente ao Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque somos falhos, pecadores. Pecamos contra o Senhor com ações, com desejos, com pensamentos, com olhar. Pai, em nome de Jesus, lava o nosso coração com o sangue de Cristo e nos purifica de todos os nossos pecados. No santo nome de Jesus Cristo é que eu oro, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero nesse momento antes da gente iniciar o nosso estudo em si, convidar você, mesmo aí do outro lado da tela, para louvar ao Senhor, para abrir os seus lábios, tenta se concentrar ao máximo nesse momento. Eu sei que às vezes dentro de casa a gente perde a concentração e a atenção de uma maneira mais fácil, mas eu quero te convidar a se esforçar, para nesse momento juntos podermos louvar ao Senhor com cânticos, adorar ao Senhor na beleza da santidade, na beleza de quem Ele é. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Boa noite, vamos começar mais um momento de louvor, declarando que mesmo distantes, somos ainda povo, reunidos espiritualmente para adorar esse Deus que é digno. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltando
exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor, tu és verdadeiro, Senhor, tu és verdadeiro, Senhor. Essa próxima canção que vamos cantar diz que tudo que existe acontece, Ele sabe, Ele conhece muito bem, e apesar de tantas vezes questionarmos, não entendermos, podemos confiar porque Ele é soberano, Ele é Senhor absoluto. E apesar de tudo que somos, Ele se importa conosco. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de louvor, de adoração, que os nossos cânticos possam ter chegado ao Senhor como um aroma agradável. Quero colocar minha vida diante do Senhor e a dos meus irmãos para esse momento do estudo da Tua Palavra, Pai. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me usando como um canal, como um porta-voz do Teu Evangelho e da Tua mensagem poderosa. Em nome de Cristo é que eu oro. Amém. Meu querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos, nesse curto tempo, ler alguns versículos de 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Então, deixe sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver Ezequias, um dos reis de Israel, como um homem de oração. Ou melhor, como podemos aprender a orar com Ezequias, que foi, obviamente, um homem de oração.
Para falar sobre Ezequias como um homem de oração, eu quero antes lhe situar o contexto. Ezequias, ele foi um dos reis de Israel e filho de Acás. Mas, diferentemente de seu pai, Ezequias foi um rei totalmente contrário à idolatria em que o povo de Deus estava profundamente mergulhado. Se você vê o verso de número 3 e o verso de número 4 de 2 Reis 18, você vai ver que Ezequias, ele quebrou as colunas, destruiu os postes ídolos, enfim, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera e que até aquele momento as pessoas idolatravam e chamavam essa serpente de Neustã. A primeira grande marca de Ezequias é que ele era um rei que confiava no Senhor. Se você ler os versos de número 5, 6 e 7 de 2 Reis, capítulo 18, você vai ver que a grande marca de Ezequias é que ele era um homem que confiava no Senhor, e por confiar no Senhor, podemos dizer que Ezequias era um homem de oração. E aqui a gente já pode fazer uma primeira aplicação para o nosso coração. Ezequias confiava no Senhor e essa confiança levou Ezequias, como rei de Israel, a retirar e a destruir os ídolos que o povo de Israel erguera a deuses pagãos. A grande pergunta que temos que fazer ao nosso coração é: confiamos de fato no Senhor? Deixe-me ser mais claro. As suas ações demonstram que você confia em Deus? Ezequias nos ensina que somente aqueles que confiam de fato no Senhor serão homens e mulheres de oração. Porque não existe uma vida de oração para aqueles que não confiam em Deus. E a grande questão é: como saber se estamos de fato confiando no Senhor? A oração. A oração é a ação que temos que demonstra, que sinaliza a nossa confiança em Deus. Em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 37, eu não vou ler porque é extenso, mas eu vou resumir. Nós temos o relato de Senaqueribe, o rei da Assíria, enviando Rabsaque para ameaçar o povo de Deus. Isso é muito claro nos versos 19 de 2 Reis 18. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Verso 20. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois agora confias, para que te rebeles contra mim? Ou seja, nós temos aqui de forma muito clara para nós, que o rei da Síria, Senaqueribe, estava ameaçando Ezequias, rei de Israel, e de certa forma tentando abalar a confiança do rei de Israel em Deus, abalar a fé de Ezequias no Senhor. Se você for comigo para o verso de número 29, ainda no capítulo 18 de 2 Reis, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Percebe? No versículo 19 e 20, o mensageiro do rei da Síria ameaça, tenta abalar a confiança e a fé do rei Ezequias, mas nos versos 29 e 30, o mensageiro do rei da Síria, Rabsaque, agora fala diretamente ao povo de Israel, e ele diz o que? Olha, não confia em Ezequias não, hein?
Ezequias está dizendo para vocês confiarem no Senhor, que o Senhor de vocês vai livrar vocês da mão do rei da Síria. Não confiem em Ezequias, porque o Senhor, o Deus de vocês, não vai livrar vocês da mão do rei de Israel coisa nenhuma. Um rei pagão, um rei da Síria, Senaqueribe, por meio do seu mensageiro, estava ameaçando e colocando a confiança do povo de Deus em xeque diante do próprio Deus. Estava querendo abalar a fé do povo de Deus. E nós hoje, nós estamos debaixo de uma ameaça. De fato, não é um presidente de uma outra nação nos ameaçando com uma guerra, né? A gente não tem nenhum país desejando invadir o Brasil com seus militares e com o seu arsenal de guerra, mas estamos sendo ameaçados por um vírus, por um novo tipo de coronavírus. E a minha pergunta é: aonde está a sua confiança? Aonde de fato você tem depositado a sua confiança? Sabe, antes do iluminismo foi uma corrente filosófica que moldou o pensamento da sociedade no século 17, 18. Antes dessa era chamada iluminismo, era muito comum a sociedade como um todo buscar refúgio em Deus, buscar refúgio naquilo que era sobrenatural, no Deus judaico cristão. Todavia, após o iluminismo, veio uma era chamada de naturalismo e de materialismo, tirando Deus de cena, devido ao aumento exclusivo da razão, o crescente método científico. E aí então, aquela sociedade que antes do iluminismo buscava e colocava sua esperança em Deus, agora, pós-iluminismo, pós-naturalismo, pós-materialismo, uma sociedade totalmente científica, podemos dizer assim, começa a buscar e a ancorar a sua confiança na ciência e não mais em Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta para você nessa noite, nesse estudo é: aonde você tem depositado a sua confiança em meio a essa pandemia viral que assola o mundo como um todo? Em Deus ou na ciência? E se o mundo científico não descobrir a cura ou a imunidade contra o coronavírus, por exemplo, seu coração vai estar em paz, entendendo que de fato Deus governa todas as coisas e que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça e que nenhum vírus infecta o seu corpo se não tiver a permissão do Senhor? Ou se a ciência não descobrir a cura ou a imunização para esse vírus, o desespero vai tomar conta do seu coração? Percebe por que eu pergunto aonde você tem colocado a sua confiança? Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vivemos em uma sociedade que tira Deus de cena e que passa a idolatrar a ciência, por exemplo. A esperança das pessoas, de forma geral, não está na ação de Deus frente ao coronavírus, mas no que a ciência pode fazer por nós. O Deus da pós-modernidade não é o Deus do Israel antigo e muito menos o Deus da igreja primitiva do Novo Testamento, mas o Deus da nossa era pós-moderna é o método científico. O ponto aqui também, para deixar claro, não é que a gente vai desprezar a ciência, mas temos que dar glória e honra a quem merece. Se Deus usar a ciência, os cientistas, a medicina para descobrir a cura, graças a Deus. Mas se a ciência não conseguir chegar na cura, graças a Deus também. Percebe a diferença? Pastor, o que tem a ver isso com o texto de Ezequias? Ezequias nos ensina que diante da ameaça do inimigo, no caso de Ezequias, do inimigo visível, no nosso caso de um inimigo invisível, mais real, devemos confiar somente em Deus. Mas confiar em Deus é orar a Deus. Somente confia em Deus quem tem uma vida de oração, porque a oração é a comunicação que nos coloca em uma total dependência de Deus. É por isso que é bonito a
a ação ou atitude de se prostrar, dobrar os joelhos quando a gente ora, porque nesse ato simbólico nós estamos dizendo para nós e para o nosso coração, ou pelo menos isso deveria soar dessa maneira, que nós estamos rendidos ao Senhor, que nós estamos na total dependência do Senhor, que nós somos completamente dependentes do Senhor e que nós confiamos completamente no Senhor. Quando ameaçado, Ezequias ele toma duas atitudes. A primeira atitude, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe, quando o povo de Deus teve a sua fé confrontada por um rei pagão, a primeira atitude de Ezequias foi qual? Consultar o profeta Isaías. 2 Reis, capítulo 19, verso 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E aí, verso 2, 3, até o versículo 7, o texto vai nos mostrar que Ezequias ele vai até a presença do profeta Isaías para consultar o Senhor. Só que logo após Ezequias consultar a Isaías, o profeta do Senhor, Ezequias e o povo, eles são novamente ameaçados por Senaqueribe. 2 Reis 19, do verso 8 ao verso 13. E aqui eu quero ler. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já havia se retirado de Laques. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, eis, saiu para guerrear contra ti, assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei Ramate e o rei Arpade e o rei da cidade de Servarfaim, de Rena e de Iva? Preste atenção, queridos, nós acabamos de ler um trecho de 2 Reis 19 que nos mostra e que nos conta que todos os reis que foram confrontados por Senaqueribe, pelos reis da Síria, foram destruídos. Agora, o rei da Síria, ele não apenas ameaça com palavras ao rei de Israel e ao povo de Deus, mas ele traz dados. Ele traz provas, ele está dizendo, olha, eu já destruí esse tanto de povo, esse tanto de terra, esse tanto de reis. Você acha que o teu Deus vai te livrar? Não te enganes, verso 10. Não te engane o teu Deus em quem confias. Ou seja, aqui Ezequias e o povo de Deus, eles estavam diante de uma grande ameaça. E então, Ezequias, ele toma uma segunda atitude, ele toma uma segunda ação. E aí Ezequias, particularmente, ora ao Senhor. 2 Reis 19, do verso 14 ao verso 19. Ezequias, nessa oração, ele faz algo que todos nós deveríamos fazer. Lembrar a nós mesmos quem é o Deus a qual servimos. Lembrar na minha mente e lembrar no meu coração qual é o Deus em quem eu estou depositando confiança, que Deus é esse que eu estou servindo. E a oração de Ezequias é uma oração muito bonita, porque no verso 15 de 2 Reis 19 ele diz assim, e orou perante o Senhor dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe.
as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Olha que lindo o verso 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Pastor, você disse que a gente deveria orar e fazer algo que Ezequias faz. O que é isso? Ezequias ora lembrando a si próprio dos atributos do Senhor. Ele diz, Ele é o Deus entronizado, Ele é o único Deus, Ele é o Deus que ouve, o Deus chamar. Ele é o Deus que não suporta ser afrontado, Ele é o Deus criador e dono de todas as coisas, e por último, Ele é o Deus que livra. Você percebe? Ezequias, na sua oração, ele ora os atributos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que não é afrontado porque Ele é justo, Ele é o Deus Ele é o Deus criador que criou tudo e todas as coisas. Após, queridos, a oração de Ezequias aqui, dos versos 14 a 19, de 2 Reis 19, Deus levanta Isaías, o profeta, com uma palavra de consolo, com uma palavra de conforto, com uma palavra de encorajamento para o rei Ezequias. É só você ler 2 Reis 19, do verso 20 até o verso 34. Mas olha o verso 32 a 34, o que a palavra de Deus nos diz. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Olha o verso 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Querido, Deus faz assim. Em tempos difíceis, Ele sempre se faz presente, Ele ouve e Ele levanta muitas vezes pessoas para nos animar, para nos consolar, para nos encorajar. Graças a Deus por isso. Quando mantemos a nossa confiança no Senhor, Ele não nos envergonha. E foi assim com Ezequias. Por que foi assim? Porque lá nos versos 35 a 37 do capítulo 19 de 2 Reis, o texto mostra o exército assírio sendo derrotado. Eu preciso ler esses 3 versos. Acompanha comigo 2 Reis 19, do verso 35 ao 37. Então, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. O povo de Deus nem entrou em combate com o povo assírio. No meio da madrugada, na madrugada, de noite, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele envia um anjo, e esse anjo mata, extermina, aniquila 185.000 assírios em uma noite. Você consegue perceber o Deus a qual nós servimos? Na noite em que Jesus Cristo foi preso, o
o texto de Mateus relata que Pedro pega uma espada. E quando Pedro pega essa espada, Jesus manda Pedro recolher a espada. E Jesus diz assim a Pedro, abro aspas, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Fecho aspas. Mateus 26, 53. Da mesma maneira que Deus enviou um anjo para destruir aqueles assírios que desejavam matar o povo dele, agora Cristo é enviado à cruz por Deus para matar a morte. E o que isso tem a ver conosco? Queridos, da mesma forma que Ezequias confiava no Deus que matava o inimigo do povo de Deus, devemos e podemos confiar no Deus que matou o próprio Filho para que possamos viver eternamente com Ele. Ezequias nos ensina que ao sermos ameaçados, devemos manter a nossa confiança em Deus. E o que demonstra confiarmos em Deus é a oração. O fato de confiar no Senhor me leva a orar. O fato de confiar no Senhor me leva em oração a buscar socorro nele, por meio da disciplina espiritual da oração, que nos torna dele e somente dele dependentes. Ao invés de buscarmos na mídia, na política e nos políticos, na ciência ou nos cientistas, esperança em meio às ameaças. Ezequias ensina para mim e para você que diante da ameaça, o lugar mais seguro que devemos ir é aos pés do Senhor. É em orar, é em oração, é orar. Antes de encerrar, eu quero te mostrar que Ezequias, como um homem de oração, nos ensina a orar diante da ameaça. Ele orou diante da ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, mas também ele nos ensina a orar quando tudo parece já estar definido, ou quando a situação parece não ter mais uma solução. O problema aos nossos olhos não tem solução, é irremediável, já está definido, é o fim, aquilo vai acontecer e ponto final. Por exemplo, quando o médico de repente vira para você e diz assim, olha, essa doença não tem cura e você tem X dias de vida. Uma situação aparentemente sem solução. Ou então, quando você está diagnosticado com algo que trará consequências para a sua vida cotidiana. Ou então o médico vira para você, mulher, e diz, olha, você é estéril, você não pode ter filhos. Ou vira para você, homem, e diz, olha, seus espermatozoides não são saudáveis o suficiente para chegar até o óvulo e gerar uma fecundação, e você não pode ser pai. Aos seus olhos, essas situações podem ser situações sem solução. Vá comigo para 2 Reis, capítulo 20. Do versículo 1 ao versículo de número 7. Pensa comigo. Ezequias recebe o profeta Isaías. O profeta Isaías vai até o rei Ezequias e diz assim, olha, está em 2 Reis 20, do verso 1 ao verso 7. E Isaías vira para o rei Ezequias e diz assim, olha, coloca a casa em ordem aí, filhão, porque você vai morrer e você não vai viver. Qual seria a sua atitude? Ou qual seria a sua ação ou reação à notícia de que, olha, coloca a casa em ordem aí, faz o testamento, pega o dinheiro do banco, coloca em algum lugar, entrega para a esposa, porque você vai morrer. Essa foi a notícia que Ezequias recebe de Isaías, o profeta de Deus, o oráculo do Senhor. Sabe o que Ezequias faz? Ele vai orar. Olha o verso 2, de 2 Reis, capítulo 20. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade,
com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Queridos, qual foi a reação de Ezequias? Ele se desespera, ele começa a viver loucamente, já que está prestes a morrer. Ezequias fica deprimido e então passa os últimos dias da sua vida na cama, chorando e lamuriando. Não! Ele vai a Deus em oração. E o que ele faz? Ele diz: Senhor, eu quero viver. Ele clama por vida, ele clama pela sua vida. Ele diz: eu preciso de ter mais tempo nessa terra, eu preciso viver mais tempo entre os meus, eu preciso reinar mais um pouco. Deus, lembra-te de mim. Eu fui íntegro, eu obedeci a tua palavra, eu segui a tua lei. Lembra, Senhor, eu sou aquele rei que destruiu os postes dos ídolos. Lembra, Senhor, eu sou o rei que quebrou a serpente de bronze. E no verso 3 de 2 Reis 20, o texto lá no finalzinho vai dizer: e chorou muitíssimo. Essa expressão no hebraico, bahan, tem o sentido de chorar profusamente, lamentar. É um choro meio que de desespero mesmo. Aquele choro de soluçar. E sabe quando a criança ela chora de soluçar, ela vai perdendo o ar e ela vai perdendo o ar. E a mãe começa a dizer: menino, calma, respira, para. Esse era o choro de Ezequias. E sabe o que é mais interessante? Deus manda Isaías voltar. Verso 4 e 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: ei, Isaías, vai embora não, filhão. Volta e diga para Ezequias: Deus ouviu a sua oração. A palavra ouviu no hebraico é chamar. O Deus que ouve. Lembra da oração de Ezequias, lá no capítulo 19, verso 16, quando ele diz: inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Aqui o ouve do verso 16 é chamar, que é a mesma expressão, a mesma palavra aqui no capítulo 20, no versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração. O nosso Deus é o Deus chamar, o Deus que ouve as nossas orações. Só que Ezequias, ele era um pecador igualzinho a gente. E ele pede um sinal. Porque pensa na cabeça de Ezequias, o profeta Isaías veio e disse que eu vou morrer. Ele não dá tempo nem dele ir embora, ele volta dizendo que eu não vou mais morrer. Eu vou morrer ou eu não vou morrer? E aí ele pede um sinal. 2 Reis 20, do verso 8 ao verso 11, o texto nos mostra essa perspectiva do sinal. Ele pede um sinal, o sinal é dado lá no verso 11, né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Essa passagem, ou essa oração de Neemias pedindo para não morrer, após o profeta dizer e falar que Deus, arruma tudo aí porque Deus falou que você vai morrer, ela traz uma pergunta, sempre a mesma pergunta. Então Deus mudou de ideia. Não é essa pergunta que vem ao seu coração? A oração de Ezequias mudou a Deus? Temos então, por meio da oração, o poder de mover a mão do Senhor? Obviamente que não. Então, pastor, como que eu entendo essa passagem? A gente precisa lembrar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembra comigo de Davi? Ele teve um caso, um adultério com Batseba, e dessa relação ela fica grávida, mas o Senhor disse para Davi: esse menino vai morrer. Lembra disso? O que Davi faz? Davi ora. Davi entra em jejum. Davi não come nada.
Davi fica dias no quarto orando. Davi fica dias no quarto clamando e em jejum. E as pessoas ficam com medo de Davi morrer porque está sem comer. E as pessoas oferecem comida e Davi não come. E as pessoas oferecem alimento e Davi não se alimenta. E as pessoas tentam animar Davi, mas ele está enlutado, ele não está animado, ele está melancólico, porque Deus falou que iria levar o filho. O que acontece? Davi orou e o menino sarou, e o menino não morreu, e Deus não levou. Não. Deus não escutou a oração de Davi, e Deus levou o menino. E olha, eu estou falando de Davi, aquele que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O ponto, queridos, a oração não muda Deus, mas Deus nos leva a orar para conceder aquilo que pedimos e que está de conforme com os seus decretos eternos. A teologia reformada nos traz a melhor explicação para essa questão da oração de Ezequias, em que aparentemente Deus muda de ideia, é que nos decretos eternos do Senhor, nas decisões eternas, já estava decretado que Deus iria a comunicar a Ezequias a sua morte, Ezequias iria orar e Deus iria dar mais anos de vida a ele. Nos planos eternos de Deus já estava determinado todo esse acontecimento. Deus comunicando que ele iria morrer, Ezequias orando, pedindo para não morrer, e Deus concedendo a oração ou pedido da oração de Ezequias. Quando Deus, nos seus planos eternos, deseja dar aquilo que ele já determinou na eternidade, em regra, ele conduz o homem a orar. Você quer ver um outro exemplo para a gente poder encerrar? Já estava nos planos eternos do Senhor que o povo seria escravo, que ele libertaria o povo, que ele levaria o povo por um caminho, que o povo chegaria de frente para o mar e que ele abriria o mar a partir do clamor de Moisés. Percebe? A oração não muda Deus, mas Deus, quando quer agir na nossa vida, ele nos leva à oração. Então, como que nós podemos aprender a sermos homens e mulheres de oração com Ezequias? Diante da ameaça, ore ao Senhor. Diante de algo que tenta abalar a sua fé, corra ao Senhor. Você teve uma notícia que aos seus olhos parece não ter solução? Ore ao Senhor. Recebeu a notícia de que você é estéril? Ore ao Senhor. Na Bíblia, quantos relatos de mulheres que eram estéreis e o Senhor abriu o ventre? Ezequias nos ensina a orar, mas Ezequias nos ensina que só ora aquele que confia. A oração é a manifestação prática da minha confiança em Deus. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado porque aprendemos na Tua palavra, através do rei Ezequias, a orarmos diante das ameaças, a orarmos ao Senhor diante de um vírus que ameaça, abala a nossa fé e o nosso coração, mas que também nos ensina a orar diante de situações que aos nossos olhos parecem não ter solução. Talvez esse irmão ou irmã que está assistindo e participando desse estudo, no coração creia que não tem uma solução para o coronavírus. Ezequias nos ensina a orar diante dessa situação. Ou o coração está abalado, a fé está abalada porque essa pandemia tem causado muitas mortes. Ezequias nos ensina que diante da ameaça e do abalo da nossa fé e da nossa confiança, devemos orar ao Senhor. Pai, mas acima de tudo, Ezequias nos ensina que a oração é a consequência natural daqueles que confiam no Senhor. E a minha oração é: ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando a gente não tem forças para isso. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, abençoe a nossa igreja, abençoe cada membro, cada família, e que o Senhor continue nos sustentando, nos consolando, nos confortando, nos encorajando e, acima de tudo, nos ensinando a confiar no Senhor, mesmo quando tudo aos nossos olhos parece não ir bem.
no santo nome de Jesus Cristo, é que eu oro ao Senhor e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, desde março, o Conselho da nossa igreja tem convocado toda a Igreja Presbiteriana de Brasília no domingo para um tempo de jejum e oração. Então eu quero te incentivar a ler o boletim, porque ali está sendo o nosso meio de comunicação mais efetivo do que nunca nesse tempo de isolamento. As nossas redes sociais, tá? Os grupos de WhatsApp, e quero te incentivar e te encorajar a participar dessa convocação de jejum e oração no domingo, no dia do Senhor, e ali no boletim vai todos os pedidos de oração. Tá certo? Que Deus te abençoe, um forte abraço, que você tenha um restante de semana cheia da graça, da paz e da esperança de Jesus na sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe.